E aí galera, beleza? Bom, vamos lá sem enrolação, tá? O Illustrator, ele tem para quem está começando, tem algumas ferramentas que você vai utilizar 90% das vezes que você for trabalhar uma ilustração. Illustrator, né? O que é o Illustrator? É um software vetorial, tá? Você vai utilizar ele para criação de marcas, para fazer ilustrações. Algumas pessoas usam para fazer diagramação, essas coisas, mas se você quiser fazer, ele faz, mas no caso de diagramação, você vai para o InDesign. Se você for trabalhar imagem, você vai para o Photoshop. E se você for fazer uma animação, você vai por After. Então, o Illustrator ele é um software para desenho, tá? Então você vai utilizar ele para desenhar, ok? É igual ao Corel, tá? Também é um software vetorial. Então a dica aí para vocês dessas ferramentas é a ferramenta de Path, tá? Então a gente vai aqui em Windows e ela vai estar bem aqui, ó, Pathfinder. Eu vou trazer ela porque eu estou com dois monitores e a janela foi para o outro monitor. Então é essa ferramenta aqui, beleza? Então ela é uma ferramenta que você vai utilizar muito. E para quem está começando, o conselho que eu dou é comece redesenhando marcas, tá? Copiando marcas. Pesquisa no Google, vê algumas marcas que você gosta e aí você leva para o Illustrator e você vai refazer ela, porque aí você vai ganhando praticidade, você vai ganhando experiência nas ferramentas. Você já vai saber que ferramentas você vai utilizar quando você for iniciar um trabalho. Então, para você se familiarizar com o Illustrator, a dica que eu dou é essa, tá? E aí é exatamente o que eu vou fazer. O que é que essa ferramenta que ela faz? Essa ferramenta ela é uma ferramenta que ela une, ela separa, ela pega o meio dos objetos. Então, na prática, é isso aqui, tá? Vamos supor, eu crio um quadrado, tá? Uma dica muito importante. Eu vou colocar os atalhos. À medida que eu for fazendo os comandos, eu vou colocando os atalhos para vocês anotarem, porque agiliza demais quando você for trabalhar. O primeiro atalho é você segurar o objeto e aí com o mouse pressionado você aperta Alt. Quando você aperta Alt, ele já duplicou. Então aqui você já pega o objeto duplicado. Tem muita gente que copia e cola também, tá? Mas aí você vai Ctrl C, Ctrl V, você clicou, apertou o Alt, pronto, já duplicou aí para você. Beleza? Então vamos lá. Você clicando nessas duas boxes, aqui você tá trabalhando com o contorno e aqui com o preenchimento, tá? Então, como eu quero tirar o contorno, eu clico e venho aqui nessa ferramenta, nesse ícone bem aqui embaixo que tem None. E aí a gente tira o contorno e o preenchimento. Eu vou aqui colocar um preto. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou clicar no contorno, tirar ele, passo para o preenchimento. Eu posso aqui nos sliders aqui do CMYK, né? Se você trabalha com CMYK, você pode mudar para RGB se você quiser. É só você clicar aqui em cima e aí você coloca RGB. Ele já vai te dar a escala, ou você digitar aqui o que você quer, o código. Ou então você pode com conta-gotas deslizar aqui embaixo e aí ele vai te dar ele vai te mostrando as cores. Beleza? Então vamos lá. A primeira ferramenta é a que une, tá? É essa aqui. Então se eu pegar esses dois objetos e clicar nela, ela faz uma solda, certo? E aí por que ficou preto? Porque o preto, né? Porque o preto é a cor do objeto que está por cima. Se eu colocar o preto por baixo, e aí vai outro atalho, Ctrl Shift colchete, tá? Então abre colchete, ele vai para baixo. Se você apertar fecha, ele vai para cima. Então é muito mais fácil você trabalhar assim, ok? Então eu vou colocar o preto para baixo, Ctrl Shift abre colchete. E aí se eu fizer o mesmo comando, ele vai colocar agora
a cor que estava por cima como predominante. Beleza? Então essa é a primeira ferramenta. Tá? Ele é bem simples. E aí a segunda, ele vai, se eu selecionar os dois, ele vai cortar, né? Ele vai fazer o corte. E aí é a mesma lógica. Quem está em cima, né? Quem está em cima é o objeto que corta. Quem está embaixo é o que vai ser cortado. Beleza? E aí tem essa outra que ele pega o meio aqui, esse meio, e preserva ele, o resto ele exclui. E esse aqui é o contrário, ele vai excluir o meio e vai deixar a área que não está sobreposta. Beleza? Então, cara, é isso. É bem, como vocês viram, é uma ferramenta bem simples, mas que ela é muito útil. E agora eu vou mostrar para vocês o porquê ela é útil, fazendo aquilo que eu disse no começo, que é você começar cobrindo marcas, cobrindo desenhos. E aí a gente vai começar cobrindo uma marca que ela é simples, né? Que é a maçã da Apple, tá? Todo mundo conhece a marca. Então a gente começa assim com objetos mais simples, para depois a gente ir para objetos mais complexos, certo? Que é para também você não ficar frustrado. Você pegar uma logo com gradiente, com muitos ângulos, e aí você não consegue fazer, você acaba se frustrando e aí você deixa de lado, ou você dá um tempo. A primeira coisa que a gente vai fazer é bloquear esse objeto. Por quê? Porque se eu estiver desenhando em cima dele, eu corro o risco de tirar ele do lugar e ficar atrapalhando no nosso trabalho. E aí vai outro atalho, que é o Ctrl 2. Então se eu clico no objeto e aperto Ctrl 2, o Illustrator ele vai bloquear esse objeto, então eu posso fazer o que eu quiser aqui em cima, que ele não vai se mover. Para mim desbloquear ele é Ctrl Alt 2. Ctrl 2 e Ctrl Alt 2. Uma outra coisa que a gente vai fazer antes de começar é, como a gente vai desenhar por cima e a logo é preta, a gente vai deixar ela mais transparente para que a gente possa ver o que é que a gente está fazendo. Beleza? Então para isso eu venho aqui do lado, ó, tem Opacity, eu posso dar um valor ou eu posso clicar na seta e ele vai mostrar esse slider que eu vou baixando e ele vai deixando a marca mais transparente. E aí a gente consegue ver melhor. Certo? E aí feito isso, vamos lá, Ctrl 2 e pronto, nossa marca está aqui no ponto da gente cobrir. Então, o que é que a gente vai fazer analisando a marca? Ela tem muitas curvas. Então, a gente vai trabalhar com muitos círculos. Ok? Então, vamos começar aqui pela folha aqui de cima. Tá? Como é que a gente faz? Usando essa ferramenta aqui que a gente está aqui do Pathfinder. A gente vai utilizar aqui o círculo. Tá? Outra dica, ó, quando você cria o círculo, você clica nele, na ferramenta de círculo, você clica e arrasta. Tá? E aí ele fica distorcendo o círculo. Então se você aperta Shift, ele vai aumentar ou diminuir em escala proporcional, beleza? Sem distorcer. Se eu tiro o Shift, ele vai me dar aqui um elipse, e aí não vai ficar perfeito. Então, Shift, aperta. Outra dica que eu dou para vocês é, com o Shift apertado, se eu quiser mover o círculo para um outro lugar, eu aperto barra de espaço. Barra de espaço, e aí eu consigo mover o objeto para qualquer lugar. Então, feito isso, eu vou colocar ele mais ou menos onde eu quero. A gente vai diminuindo até encontrar a angulação certa, tá? Que é essa daqui. Beleza, encontrei. E aí, feito isso, eu vou dar aqui o contorno, ó. Clico aqui na ferramenta e aí eu escolho a cor. Beleza, ele me deu um contorno. Feito isso, eu vou duplicar. Eu vou clicar, Alt, ele duplicou, e aí eu vou levar para cá.
que é para pegar essa outra curva. Então, a gente feito esse processo, a gente vai só aqui no Pathfinder e eu vou querer o quê? Que ele preserve o centro e delete o restante. Então, eu clico nessa terceira e pronto. Ok? E aí eu vou e coloco aqui o preenchimento. Beleza, galera? Então, o raciocínio é esse, cara. É uma ferramenta poderosíssima. Ok? E é com ela que você vai trabalhar muitas vezes aí quando você estiver fazendo suas ilustrações. Então, vamos continuar. Beleza, fiz aqui. Vou pegar esse objeto e vou bloquear ele. Para que eu não... Também... Ctrl 2, para que eu também não tire ele do lugar. Então, vamos lá. Aqui a gente tem essa curvatura, ok? Temos essa aqui, temos essa. E aí muita gente trabalha utilizando a ferramenta de essa Pen Tool, que é a caneta. Aí você vai contornando o objeto. E para quem tem muita experiência, funciona. Mas para quem está começando, às vezes você pode não fazer tão certo, com as curvas tão certas. Então, clicou no círculo, clica e arrasta, Shift para ele ficar proporcional. E aí, bom, aqui na paleta de cores tem uma dica para vocês, que é como é que está aqui. Está o fundo preto e o contorno não existe, né? Porque tem essa linha vermelha cortando. Então, não tem contorno. Se eu clicar nessa ferramenta, nesse ícone que tem aqui em cima, o que é que ele vai fazer? Ele vai inverter. Ele vai colocar o preto para o contorno e o preenchimento vai ficar sem preenchimento. Ok? Então, cliquei e aí ele inverteu. Então, se eu clicar na ferramenta e eu colocar um preenchimento vermelho, por exemplo, o que é que acontece? Se eu clicar duas vezes, tá, gente? Ele vem para esse color picker aqui. E aí eu vou colocar o vermelho. E se eu clicar nesse ícone de novo, ele vai inverter. Ele vai colocar preenchimento preto, contorno vermelho. Beleza? Aqui. Então, se eu clicar novamente, ele vai inverter. E se eu clicar no nosso preenchimento e selecionar o none, ele vai tirar o preenchimento, fica só com contorno. Beleza? Então vamos lá. Cliquei aqui, vou colocar aqui para pegar mais ou menos o ângulo que eu quero, tá? A curvatura que eu quero, que é essa daqui. E aí eu vou duplicar, clico, Alt, vou colocar para baixo e aí eu quero pegar esse ângulo que está aqui. Mais ou menos isso. Tá? Beleza? Então, vamos lá. Feito isso aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar agora essa angulação aqui. Então, eu venho aqui agora com essa ferramenta. Eu vou clicar aqui em uma área, tá? Cliquei e aí eu venho para cá, mais ou menos para o meio e clico e arrasto. Quando eu faço isso, ele vai me dar essa curvatura. Quando eu solto o mouse, ele já vai me dar aqui, onde eu levar, ele já vai fazer aqui outra curva. Então, outra dica, se você está com a ferramenta, clicar no Alt e clicar em cima, ele vai destravar e aí eu posso fazer o ângulo que eu quiser. Então, eu venho para cá, onde eu quero, clico e arrasto para onde eu quiser, tá? E aí você vai arrastando até encontrar o ângulo da logo. Então, feito isso, eu vou fechar, né? Eu preciso fechar, porque eu abri ele aqui em cima, e aí eu vou fechar ele fazendo como? Eu posso clicar com Alt, e aí ele vai me dar o traçado reto, né? Então, se eu clico e fecho bem aqui, clicando em cima, ele vai me dar esse objeto, ok? E aí, feito isso, a gente vai para o famoso Pathfinder e solda, ok? E aí, depois que você soldou,
E aí eu vou colocar o preenchimento. Beleza. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos espelhar para o outro lado. Porque como a gente sabe que esse outro lado é igual, tá? A diferença é que tem esse corte aqui. Então, seleciono, Alt, duplica. E outra dica, se com o Alt clicado eu apertar a tecla Shift, ele vai duplicar alinhado com o objeto. Beleza? Tanto na horizontal quanto na vertical. Tá? Então eu jogo para o lado. E aqui na nossa janela do Pathfinder tem aqui a aba Transform, que se eu clicar nela e clicar nesse ícone, eu posso dar um flip horizontal, que ele vai espelhar a imagem. E aí eu só posiciono, eu vou voltar aqui para o contorno, para mim poder ver a imagem. Eu só vou posicionar aqui onde eu quero. E pronto. Volto para o preenchimento. E aí eu vou fazer o que? Eu vou soldar aqui de novo. Então, clicar aqui no Pathfinder. Ele fica aqui também, ó. Quando você seleciona dois objetos, o Illustrator entende que você pode utilizar essa ferramenta. Tá? Mas aí eu prefiro trabalhar com a janela aqui. Então a gente vai e solda. Pronto, ele ficou um único objeto. E aí, feito isso, o que a gente vai fazer é esse contorno. Tá? Como é que a gente faz? Vamos usar a velha caneta. Clica na caneta. A gente vem, clica e arrasta para pegar um ângulo perfeito aqui. E aí, clico com o Alt em cima e faço outra curva ao contrário. E aí eu completo aqui uma curva bem pequena mesmo. E agora eu vou fechar. Pronto, aí eu venho nesse ícone, que ele é o de seleção, tá? E aí, se eu clicar em cima do nó, ele vai me dar as curvas. Beleza? Então, é só eu vir aqui selecionar. Se eu selecionar esse ponto, ele vai alterar a curvatura desse objeto. E aí, feito isso, a gente faz o ajuste. Beleza? E agora vamos soldar de novo. A mesma coisa a gente vai fazer aqui embaixo. Então, Pen Tool, tá? Eu posso até tecla P, Pen Tool, clico, venho para cá. Com o tempo você vai ter essa percepção de onde você tem que colocar, tá? Porque o que é que acontece aqui? Se a gente for analisar a curva, ela vem, ela tem uma curva para cá, para cima, e depois ela tem uma curva para baixo, e depois ela tem uma curva para cima. Então, eu não posso simplesmente pegar ela aqui, levar para cá e fazer isso, tá? Porque vai dar um problema exatamente aqui, tá? Então, o que é que a gente faz? A gente vai clicar em qualquer lugar aqui do nosso objeto, tá? E aí tem uma leve curva para cima e depois você vai curvando para baixo, tá? Às vezes vocês vão perceber que quando você está fazendo uma curva que não é tão sinuosa, você não precisa clicar o Alt para poder fazer de novo, tá? Às vezes ela vai te dar, ó, uma curva perfeita aqui para você. Então, cliquei e aí agora eu vou fechar aqui. Vou fechar aqui. E pronto. Clico com Alt, clico. E agora eu vou no Pathfinder e soldo.
pronto, galera. E aí, feito isso, o que é que... Deixa eu colocar aqui no contorno, tá? Feito isso, a gente sabe que tem esse corte aqui. E aí, a gente já sabe que precisa de um círculo. Clica, arrasta com o Shift e com barra de espaço eu movo o círculo. Eu estou vendo que está muito grande, ó. Eu vou diminuindo. Eu tiro barra de espaço, diminuo e aperto barra de espaço, posiciono. E agora eu vou e seleciono os dois objetos e corto. Beleza? Então, venho para cá, coloco preenchimento. E aí tá feito, galera, ó, a nossa marca. Deixa eu desbloquear Ctrl Alt 2. E aí a nossa marca tá aqui ao lado. Beleza? Então, como vocês viram, gente, o Pathfinder, ele é uma ferramenta bem poderosa e você vai utilizar ele em quase todos os seus trabalhos. Ok? Então, essa é uma marca simples, tá? Não é tão simples, porque não é tão fácil trabalhar com curvaturas, mas é o que eu estou falando para vocês. Comecem cobrindo marcas ou desenhos. Comecem com desenhos simples. Eu vou dar aqui um outro exemplo. Deixa eu apagar. Eu vou dar aqui um outro exemplo que é uma outra logo que também todo mundo conhece, que é a da Adidas, tá? Na logo da Apple, a gente usou círculos, tá? No caso da Adidas é diferente. A gente olha para a marca e a gente sabe que não vai utilizar círculos, ok? Porque é tudo reto, tá? Ângulo reto. Não tem muitas curvas, a não ser na letra. Mas aí a letra a gente vai atrás da tipologia, se tiver disponível, ou então você vai ter que cobrir. Se você for cobrir o nome, aí você vai utilizar círculos e quadrados, retângulos, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, vou colocar aqui a opacidade. Beleza. E aí Ctrl 2, bloqueei. Tá? Aí a gente vai fazer uma análise aqui. Vamos começar por essas três barras inclinadas. A gente sabe que é um retângulo. Então nós vamos fazer o que? Vamos clicar na nossa ferramenta de círculo, clica e segura. E ele vai dar as opções de estrela, polígono, elipse, que é o que a gente utilizou na logo da Apple. E aí a gente vai para de retângulo. Tá? Então é a mesma coisa. Clica, arrasta e aí eu tenho o meu retângulo. Então, com o meu retângulo, eu vou... Na hora que eu coloco o mouse aqui no canto, ele já vai me dar a ferramenta de rotação, tá? Em qualquer canto. Então, eu clico e rotaciono até o ângulo que eu quero. Soltei. Agora eu ajusto aqui na lateral, ajusto aqui em cima e vou colocar mais para baixo aqui porque eu vou cortar aqui, tá? Clico, Alt para duplicar, Shift para vir reto e aí eu solto onde eu quero. Venho aqui em cima, coloco para baixo e aqui embaixo eu vou deixar do jeito que tá. Clico, Alt, Shift, ajusto aqui em cima e pronto, tá? E aí o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai cortar esses objetos. Então eu posso pegar o quadrado, a ferramenta de retângulo, quer dizer, e posiciono, seleciono de cima e corto. Então aqui vai uma outra dica para vocês, para mim não ter que ficar toda hora retângulo, para não ficar repetindo o processo. Eu vou voltar. O que é que eu faço? Outro atalho para vocês. Eu posso simplesmente soldar? Posso. Eu posso vir aqui soldar. Só que quando eu for cortar, por exemplo, se eu pegar aqui
e fazer o corte nessa linha de baixo, ele não vai cortar todos, ele vai cortar um e os outros ele vai deletar, tá? Então, como é que a gente resolve isso? Um atalho bem bacana. Seleciono todos, Ctrl 8. E aí ele vai unir como se fosse mesmo um único objeto. Então, Ctrl 8, eu venho aqui na minha ferramenta de retângulo, coloco onde eu quero cortar, e aí seleciono a ferramenta e corto. Ele vai manter os três. Agora é só mudar, ok, para o preenchimento, e aí a gente tem nosso símbolo. Ah, beleza, não encontrei a fonte da Adidas, tá? O que é que você vai fazer? A mesma coisa. Você vai chegar aqui, o que é o A? Círculo, colocar no contorno, como eu quero um círculo perfeito, tá? Então sempre no Shift, beleza? Ctrl C, se eu der um Ctrl V, ele vai colar em uma outra área, tá? Outra dica, Ctrl C e para ele colar no mesmo lugar, Ctrl F. Colou no mesmo lugar e aí eu vou reduzir, tá? Shift para ficar proporcional e Alt para ele aumentar ou reduzir a partir do centro, tá? Então eu coloco onde eu quero. Feito isso, seleciono os dois e eu venho aqui. É para unir? Não, porque se eu unir, esse aqui vai sumir, tá? Porque ele vai se juntar ao maior. Eu vou fazer aqui o de interseção. Clicou, pronto, ele já fica um objeto. Se eu voltar para o preenchimento, ele já vai me dar o círculo. Então, segura, retângulo, e eu venho aqui e faço o meu retângulo. É porque aqui o contorno está muito alto. Então, eu volto para o valor mínimo aqui, porque eu só quero ter o contorno como referência. E aí eu ajusto o meu retângulo. Depois eu venho e soldo. Beleza? E aí, preenchimento feito. Então a gente sabe que olhando aqui para a letra D, é praticamente a letra A. Ctrl, Alt, Shift, jogo para cá. E aí eu venho na ferramenta de seleção de nó. Se eu clicar e arrastar, eu seleciono só os dois de cima. E aí eu clico e arrasto com a tecla Shift, eu venho para cima. Beleza? O I, simples, né, galera? Aí já é sacanagem. Clico, Alt, Shift, e aí eu venho e coloco aqui onde eu quero. D de novo. A de novo. E o S é o que vai dar trabalho pra gente, mas como ele tem muitas curvas e não são círculos, né? A gente vai ter que ir para a velha ferramenta de laço. Então, clicou, clica e arrasta para o lado. Se eu segurar Shift, ele trava no eixo horizontal, tá? Ou vertical. Se não, eu posso fazer um contorno que eu não, mais impreciso. Então, Shift, eu venho para cá. Clico com Alt em cima. Cliquei, arrastei com Shift. E aí, gente, aqui é só com a ferramenta de laço você vai fazer o S. Então, como aqui tem um preenchimento, eu não estou conseguindo ver a parte de baixo, então eu vou mudar aqui para contorno. Beleza? E aí, clicou, arrastou.
Alt. Eu vou acelerar o vídeo, tá, galera? Uma olhada rápida, eu só percebi que bem aqui ele ficou com a curvatura, não ficou a curvatura perfeita aqui, tá? Ele não suavizou aqui. Então, eu vou diminuir para 0,25. Ctrl Y, tá? Que eu consigo ver melhor. E aí eu vou ter que ajustar essa parte. Então crio outro nó. E aí eu posso trabalhar com mais precisão. Então clico, vou posicionar mais ou menos onde eu quero, ajeitar aqui a angulação. E agora sim, a gente tem o S perfeito. Beleza? Utilizando só a ferramenta de caneta, tá? Então, preenchimento. E aí, nós temos a nossa logo. Ctrl Alt 2 para desbloquear. Diminuir pelo centro. E é isso, gente. Né? Deu para mostrar aqui como é bem útil essa ferramenta, que vocês vão certamente utilizar em praticamente todos os trabalhos que vocês fizerem. Tá? Para quem está iniciando no Illustrator, é o que eu digo, comecem com marcas simples para depois ir com marcas mais complexas. Tá? Então essa da Adidas é uma marca simples, a gente só teve dificuldade no S, porque eu já tenho bastante prática, então você que está iniciando, talvez você tenha mais dificuldade nesse tipo de desenho. Tá? Mas aí é só prática, galera, é prática, beleza? Faz uma, faz outra. E aí, galera, eu vou mostrar para vocês aqui uma logo que é um pouquinho mais complicada de fazer, por conta que tem várias formas e tem gradiente. Deixa eu pegar aqui. Que é essa marca aqui, tá? Que é a do Firefox navegador. Então, a gente vê que tem círculos, né? Tem algumas áreas que a gente vai ter que utilizar caneta, tá? Olhando assim rapidamente, a gente sabe que vai trabalhar com círculos, ok? Porque é uma logo mais arredondada, tá? E aqui o grande segredo é o preenchimento, tá? Que ele usa gradiente. Então é uma marca mais complicada de fazer. Então eu não aconselho vocês começarem direto com ela. Mas se vocês gostaram do vídeo, se vocês acharam legal e quiser que eu faça essa marca com vocês, eu faço numa próxima aula. Beleza? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Se vocês quiserem saber mais sobre Illustrator, ou quiser saber de outras ferramentas, ou como é que faz outros tipos de desenho, vocês coloquem nos comentários, que aí a gente vai procurar fazer todos os que vocês pedirem. Beleza? Então é isso aí. Um grande abraço aí para vocês e até a próxima.